principal motivo que me fez despertar que isso não iria acontecer é essa mentalidade do escapismo. Isso pra mim, comecei a falar assim, cara, mas a Bíblia não fala claramente, a Bíblia não fala, nenhum texto fala que vai ter duas voltas de Jesus. Não tem essa, tem algumas deduções, pegam alguns textos e deduzem ali em cima dele que dá a entender que vai ser assim, mas claramente não tem nada falando disso. O texto clássico será como nos dias de Noé. Isso. Terá dois no campo, um será arrancado, outro não. Só que no próprio texto está escrito assim, como os ímpios foram varridos. Exatamente. E aí, se você parar para usar esse texto, é simples, é só uma pergunta para quem está em casa. Quem foi arrebatado, o joio ou o trigo? A Bíblia diz que ele vai retirar o joio. Noé foi tirado da terra ou foi os ímpios? As pessoas más? Foi as pessoas más. Então, toda vez que aquele texto ali, isso até os teólogos mais maduros, eles não usam esse argumento mais para defender esse arrebatamento escondido. Sim. Ainda que, de fato, de uma maneira chucra, dá um entendimento. Um vai embora, o outro vai ficar aqui. Que nos filmes a gente vê um sendo levado e o outro ficando... Fica pra trás, Fica uma roupinha ali e o outro, sumiu. O cara tem até louvores, né? Vai acontecer que naquele dia você vai procurar, teu pai não vai estar lá. Ou onde está aquele povo barulhento. Sente saudade. Várias outras canções de quem é pré-tribulacionista, canções escatológicas, vai nos ensinar isso. E esse texto, então, para você também, não é um texto que defenda esse arrebatamento em duas etapas, assim, né? Então isso aí foi o que mais, que eu também sempre fui mas assim, fui não porque eu estudava e eu criando aquilo, porque me falaram, beleza, nunca fui atrás pra ver se realmente era aquilo que eu falava. Quando a gente começou a estudar, o que eu tentei foi pra isso, eu falei, gente, a gente não tá se preparando pra uma coisa que vai acontecer. E essa mentalidade, como até falei, você falou dos dias de Noé, né? Essa mentalidade de escapismo é uma coisa que influencia muito como a gente vive hoje. E se a gente viver nessa mentalidade escapista, você acaba, igual você falou, a gente vive uma vida tipo assim, eu vou ser salvo. O mundo que se lasque, entendeu? Explique um pouco melhor para o povo que está em casa, que às vezes não estão entendendo o que é escapismo bíblico. O que é isso? É o sair da terra, você arrebatar. Fugir da batalha. Isso, não vai ter, igual falou. Ele falou que o pré-tribulacionismo crê que a gente vai ser levado antes da tribulação. A gente crê que a gente vai passar, sim, pela grande tribulação. Só que, porém, vamos ser equipados para passar por ela. Não vai ser uma coisa assim, Deus vai deixar a gente aqui para se lascar. Não, Ele vai nos capacitar para enfrentar essa batalha e passar até por mesmo tudo aí. Próprio Noé. Exatamente. Se for usar os dias de Noé, primeiro, Noé se preparou ou ele ficou esperando ser arrebatado? Não, ele se preparou, ele foi construir a arca, ele foi... Deus deu todos os elementos, deu as medidas da arca. Todas as instruções. Deus não falou o dia do dilúvio. Não. Mas deixou ele preparado. Deixou ali. Então, há uma volta. Isso é certo. Então, isso aí foi o que mais me intrigou aí nessa parte, foi dessa parte realmente do escapismo. Porque a nossa mente começa a ficar assim também. Você fala assim, Jesus vai voltar agora, então acaba não tendo muito sentido. Até o que aconteceu lá, quando Paulo fala pra igreja de Tessalônica, ele estava vendo assim, tipo, meio que deixa a vida me levar, porque Deus vai voltar mesmo, então eu tenho que só preocupar com a minha santidade, não posso estar pecando. Você crê que essa teologia, de certa forma, ela prende o povo dentro das quatro paredes da igreja? Prende. Muito, muito. Muito mesmo. Porque eu falo, a gente perde um pouco essa... Aí é onde entra o secular, o sagrado. Você perde esse senso de levar Jesus, de pregar, de trazer... Você não quer nem estar no meio da política. Você não quer ser empresário. E tudo que tipo... Porque Jesus vai voltar, vou deixar tudo aí. Por exemplo, a música. A música é do mundo. Então você não quer se envolver ali no meio da música, porque, não, se eu estiver ali, Deus voltar, eu não... Então a gente acaba não levando Jesus, de fato, pro mundo. A gente acaba só querendo que as pessoas venham até a igreja, a gente não sai da igreja pra ir buscar elas onde quer que elas estiverem. No prostíbulo, nos bares, a gente acaba perdendo um pouco isso, porque a gente realmente preocupa só com a nossa salvação. Então, por exemplo, eu não posso ir no bar, porque bar é um lugar que não... Que se Jesus voltar e estiver no bar, eu não vou subir. Tá, mas aí quando você tem a mente que, tipo assim, cara, tem gente no bar que precisa do Senhor, você vai lá no bar evangelizar e você sabe que se Jesus voltar, você tá ali cumprindo isso, você tá ali realmente cumprindo assim, a grande comissão. Uma das coisas que eu penso é que as funções fora da eclésia, fora da igreja, para quem é pós,
ela é totalmente necessária, Sim. porque nós não Urgente, queremos né? dar nenhum segmento da sociedade na mão do anticristo. Exatamente. Nós queremos tomar para o reino, que é tomado pela força, para Cristo, né? Como embaixadores de Cristo. Agora, o que eu vejo é que, talvez nós concordamos nisso também, é que as portas do inferno, para quem está fugindo, elas estão nos oprimindo. Sim. Exatamente. E para quem está esperando, nós estamos empurrando o inferno para trás, né? Então, eu acho que tem muito disso. É o lance do apressando e esperando, né? É. Imagina. E para você, Eric? Que... Eu vejo como a teologia do medo, sabe? Essa do escapismo, né? Porque você fica com medo, você não sabe o dia, né? A hora, o momento, então você fica naquela pressão, né? Tipo, igual muitas pessoas às vezes também não tomam. Como é que é mesmo? Aquele lance lá, tipo, da pessoa não ser pego nem pelado, né? Tem que estar de roupa tal. Então acaba sendo um peso sobre as pessoas em vez de ser uma esperança, sabe? Então, isso que acaba pegando. Então, muito, assim, da minha vida mesmo, eu sofri isso, pelo medo, sabe? De não. Pra mim, nesse assunto, o maior BO com a teologia do pré-tribulacionismo é que você vive uma teologia da salvação, não do reino. Você só espera pela. Você só luta pra ser salvo e não ser pego Em falta ali. em falta em nada. Sim. Pra ser salvo. Para nós que somos pós, o pensamento é: Cristo já me salvou na cruz. E a salvação não é o fim, é o início de uma jornada. E agora, como salvo, como santo, como justo, eu agora vou, até que Cristo volte, Sim. eu vou estar Enquanto no reino aqui ali, né? lutando. Onde a luta se travar, eu quero estar com Cristo. É o lance que o LED, ele até vai falar que ele usa a expressão do já e o ainda não, né? Que tipo, o povo fala, o reino tá aqui, aí uns falam, não, o reino vai vir ainda. Mas na verdade o reino tá aqui, mas não tá, porque na plenitude ele vai vir, né? Então a gente faz esse caminho. E ele não está plenamente, ele está dentro dos embaixadores. Exatamente. Entendeu? Então, essa é uma das coisas muito legais da gente ser bravo, né? Da gente ser, sabe, desbravador, conquistador. Isso, exatamente. E não despertar só... esse senso da igreja de conquista, de luta, mas não uma luta só, mas de luta de conquista mesmo, de dominar, de levar todos os reinos, todos os povos, todas as línguas pra Jesus. Acaba Esse entrando. tipo de teologia, por exemplo, olha o que acontece. É aprovado o aborto de criança de 6 meses. Cara, isso é assassinato. Sim. Exato. É assassinato. Cruel Aí mesmo. eu vejo um monte de crente muito bravo, mas é os mesmos crentes que não se Não faz posicionaram nada. na política. Nós conversando Por sobre que não se posicionaram? Porque estão esperando Jesus voltar. E agora, em vez de se posicionar, eles estão de novo. Senhor, volta logo, porque estão matando as crianças. Oração sem ação, né? Volta logo, porque tem desenho na Netflix falando do demônio. Meu irmão, foi outro assunto da semana, né? Aquele desenho das xicrinhas, né, produção? Das almas indo pro inferno, Das né? almas pro inferno. Meu irmão, aquilo ali não é o desenho, era eu e você que tinha que estar ensinando pros nossos filhos. Exatamente. Que o diabo é ruim, meu filho tem que saber que ele é ruim. Que o diabo lá no desenho, eu assisti com a Isabela. Em vez de fazer igual os pais, proibir, eu assisti com a Isabela e disse, Isabela, tá vendo o que o diabo faz? Ele vicia a pessoa no jogo, ele toma a alma dela, olha como a pessoa fica depressiva. E no desenho a xicrinha vence o capeta e as almas devolvidas. E eu disse, esse aí somos nós, filha. Que o inferno não prevalece, nós vamos tirar quem tá em trevas para trazer a luz. Sim. E aqueles que estiverem em vício, ainda que nós não vamos usar as ferramentas da xicrinha, nossas ferramentas são essa. Ou seja, ou eu preparo meus filhos Pra isso, exatamente. ou eu vou tentar esconder dos meus filhos. E não tem como esconder. Uma hora... E pra mim, essa questão o de BO. sumir antes de quebrar, eu não treino nem os meus filhos de Você não sangue. vive, né? Não. E aí acontece como tive vários... Essa semana eu resolvi um caso seríssimo de uma criança de 11 anos que a mãe pegou e tá viciada em pornografia. Porque a gente sempre fica tentando se privar, excluir, igual falou, Sim. uma santidade, uma coisa. Você só fica se privando e não prepara. Não, você não pode assistir pras televisão, coisas, você não pode. Jesus vai voltar amanhã, E Só não que, se cara, prepara, se não Jesus não cria voltar, coisas. teu filho tá preparado? Tá doido. Então, eu ainda que Jesus voltar antes, eu vou subir com ele. Não creio que volte, mas Você já vai estar eu vou estar preparado. Sim, Eu prefiro também. estar preparado pra uma guerra, se ela vier, do que ser que pego de ser- surpresa De surpresa, sem exatamente. uma arma na mão.